Um dia histórico para as relações e para o comércio entre Europa e América do Sul. Depois de mais de 20 anos de negociações, embaixadores da União Europeia acabam de aprovar o acordo de livre comércio com o Mercosul. Ainda existem algumas aprovações necessárias. Vamos ter direto todos os detalhes ao vivo, direto de Genebra, com a nossa correspondente Bianca Routier. Bom dia, Bianca. Bom dia para você, Ana Paula. Bom dia a todos. Notícia aguardada há mais de 25 anos. Os embaixadores da União Europeia concordaram com o acordo. São os 27 embaixadores dos países membros do bloco. Agora, as capitais têm até às 13 horas de Brasília para confirmar esses votos por escrito. Isso é apenas uma formalização. Lembrando que, para aprovação, era necessário o apoio de pelo menos 15 países que representassem 65% da população total do bloco. Assim, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, vai poder fazer a assinatura simbólica do acordo com os parceiros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em visita ao Paraguai na semana que vem. O pacote que foi apresentado hoje aos embaixadores reflete o resultado dos esforços da Comissão Europeia nos últimos dias, com anúncios para proteger os produtores locais e tentar convencer os críticos. Agora, para o acordo entrar em vigor, o Parlamento Europeu vai precisar dar o sinal verde, vai precisar ratificar esse acordo, e isso pode ficar para abril ou maio. Agora, uma consequência já, o governo francês deixou claro que não acaba a batalha hoje. A ministra da Agricultura disse que vai lutar pela rejeição do acordo no Parlamento Europeu. A França é o maior produtor agrícola do bloco e os agricultores franceses fazem muito barulho, né? Ontem, agricultores bloquearam estradas de acesso a Paris, pontos turísticos da cidade, e hoje mais protestos estão planejados. E, em resposta à aprovação, os partidos de oposição na França, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, planejam apresentar moções de censura contra o frágil governo minoritário. É improvável que os partidos consigam derrubar o governo, mas a simples ameaça ressalta a delicada situação política interna na França, pouco mais de um ano das eleições presidenciais de 2027. A gente vê, então, a França, que fazia forte oposição a esse acordo, portanto, não conseguiu impedi-lo, teve hoje a aprovação anunciada ali pelos embaixadores dos 27 países membros da União Europeia, e agora a gente aguarda a formalização das capitais mais tarde, um marco nesses mais de 20 anos de negociações, Ana Paula. Exatamente, Bianca. 25 anos de negociações desse acordo. Obrigada pelas suas informações aí desse acordo que foi fechado agora há pouco. E a gente vai mostrar como é que essa parceria entre Mercosul e União Europeia promete abrir mercados e movimentar bilhões em exportações. A Renata Ribeiro vai explicar para a gente o que muda para o Brasil e para o mundo. Há mais de 20 anos, a ideia de criar uma zona de livre comércio entre os maiores blocos da Europa e da América do Sul já se justificava. Economias complementares, prazos longos para que os setores mapeassem as oportunidades ou se preparassem para a competição. O protecionismo, no entanto, adiou o acordo por 2 décadas. Mas a chegada de Trump criou um momento propício para que saia do papel o maior tratado entre 2 blocos econômicos da história. O Trump reduziu algumas tarifas para 10%, que é o patamar mínimo, em setores como carnes, como café, mas em outros setores como pescados, por exemplo, alguns setores industriais, como sapatos, nós ainda sofremos ali com a tarifa mais elevada. Já do ponto de vista europeu em relação ao Trump, os europeus tendem a aceitar produtos americanos praticamente quase todos a tarifa zero, enquanto o produto europeu que vai para os Estados Unidos tem ali alguma tarifa ali por volta de 15%, que foi o que o Trump tinha estabelecido, ainda que tenha havido algumas reduções pontuais. O panorama geral é esse. Então, com essa saída, tanto o Brasil quanto a União Europeia têm de buscar mercados alternativos. Um acordo entre a União Europeia e 4 países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O tratado prevê a eliminação da maior parte das tarifas comerciais entre as 2 regiões,
com a promessa de trazer ganhos para empresas nos 2 continentes. É a ligação de 2 gigantescos mercados, com 270 milhões de consumidores na América Latina e 450 milhões na Europa. A assinatura do acordo deve favorecer as exportações europeias de automóveis, máquinas, bebidas alcoólicas, azeites, chocolates e queijos, e permitir a entrada na Europa de carnes, soja, arroz, açúcar e mel. E importante, a corrida tecnológica e pela transição energética impulsionou a Europa a se aproximar da região rica em lítio, cobalto, cobre e ferro. Para o setor agrícola sul-americano, a Europa é uma oportunidade de ordem continental. Nas contas do Instituto Nacional de Estatística da União Europeia, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai exportaram em 2024 para lá, em produtos agrícolas e agroalimentares, algo em torno de 143 bilhões de reais. Para a pecuária, o texto do acordo estabelece cotas de exportação para a União Europeia de no máximo 99 mil toneladas de carne bovina, o equivalente a 1,6% da produção do bloco. Acima desse volume, serão aplicadas tarifas superiores a 40%. Para Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais, mesmo com as condições que protegem os produtores europeus, o Brasil se beneficia com o acordo. Os incentivos são grandes porque nós temos hoje uma dependência econômica muito forte da China e tampouco podemos confiar no mercado americano. Então, qual é o mercado que sobra? O mercado consumidor europeu, que desses grandes mercados é até maior que o mercado americano em número de pessoas. Aqui os desafios têm endereço na indústria, com desembarque da poderosa produção europeia. Lá são os agricultores que temem a concorrência com produtos sul-americanos. Mas a relação comercial e de investimentos entre as 2 regiões está consolidada. É o que avalia José Pimenta, do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Investimentos e Sustentabilidade. É um acordo entre 2 regiões que fazem mais de 80 bilhões em termos de comércio internacional, comércio exterior, intercâmbio de bens e serviços, e que onde o Mercosul acaba sendo o destino de mais de quase 400 bilhões de investimento estrangeiro direto em termos de estoque aqui. E com um recado para o mundo todo. O mundo vive um protecionismo exacerbado e quando 2 regiões dessa magnitude fazem um acordo desse nível, elas mandam uma mensagem globalmente falando de que, olha, somos a favor sim de mais comércio, de mais integração, de mais troca e de mais desenvolvimento em nível birregional. Olha, autoridades precisaram superar diversos impasses até chegar a essa assinatura do acordo. E a gente vai relembrar aqui um pouco dessa história. O primeiro passo foi lá em 1995, quando o Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo de cooperação interregional. Aí, 4 anos depois, negociadores dos 2 blocos voltaram a debater esforços para a construção de uma parceria mais robusta, baseada em 3 pilares: comercial, político e de cooperação. A primeira fase das negociações ocorreu entre 2000 e 2004, mas as propostas davam pouco destaque para produtos agrícolas, nos quais o Mercosul é mais competitivo, né? E aí nenhuma das partes ficou satisfeita. As negociações ficaram paradas, então, até 2010, quando os blocos fizeram novas ofertas de acesso aos mercados. Mas ainda aqui não se chegou a um consenso, as conversas se encerraram em 2012. Mais para frente, uma nova rodada de negociações. Aqui os textos ganharam complexidade, incluindo mais setores. Depois, em junho de 2019, numa reunião de ministros em Bruxelas, terminou com o anúncio de conclusão de parte do acordo comercial. As negociações prosseguiram até que depois, em dezembro de 2024, continuando aqui, olha, dezembro de 2024, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram oficialmente a conclusão das negociações. E isso permitiu, então, que o texto final fosse preparado. Era esperado que o acordo fosse, enfim, assinado no fim do ano passado, mas Itália e França frustraram essa expectativa por temores dos produtores sobre a entrada de commodities mais baratas do Mercosul, no mercado de lá, né, como carne bovina, como açúcar